Comecei. Então, boa tarde a todos e todas. Hoje a gente vai receber a Carol Vieira. Ela é formada em Ciências Biológicas pela Faculdade do Vale de Avaré. Não, mentira. Fundação Regional Educacional de Avaré e em Pedagogia pela Uninove. Ela é mestre e doutora pela Unesp Botucatu em Zoologia e hoje a Carol vai falar de um tema muito relevante para a gente, que até foi mencionado no último seminário, que é microplástico e água doce. Carol, você pode agora usar o tempo para se apresentar melhor. Carol também é professora atualmente. Carol, então pode se apresentar melhor e começar a apresentação quando você quiser. Tá bom. Primeiramente, eu quero agradecer ao convite. A Carol me escreveu, né, convidando para participar. Então, eu me sinto muito lisonjeada por ser lembrada, né, e vim aqui contribuir com vocês um pouquinho sobre um tema que não foi foco da minha pesquisa de mestrado e de doutorado, mas que atualmente eu estou trabalhando de maneira direta e indireta. Então, eu vou conversar com vocês sobre um artigo que eu escrevi juntamente com outros colaboradores, que é sobre o microplástico em água doce, e essa parte das ecobarreiras é um projeto que eu estou envolvida atualmente. Então, como a Carol falou, eu sou professora também na Faculdade do Vale, em Avaré, é uma faculdade particular. Eu fiz o mestrado e o doutorado na Unesp, em Botucatu. Fui orientada do professor Raul Henry e trabalhei com macroinvertebrados associados a macrófitas, tanto no mestrado quanto no doutorado. E daí, depois que defendi o doutorado, fiquei um ano tentando, né, pós-doc, não deu certo, e logo comecei a trabalhar na Faculdade do Vale. Então, eu estou desde 2016 na instituição, e esse projeto das ecobarreiras eu desenvolvo lá, juntamente com outros professores e alunos de iniciação científica, enfim. É um projeto bem grande. Bom, então eu vou começar falando um pouquinho para vocês sobre esse trabalho, né? Como eu mencionei, ele faz parte, né, de um grupo de pesquisadores bem grande. Então, ele está submetido, está prestes a ser aceito, né, a ser publicado, desculpa. E aí envolveu pesquisadores da Unesp de Botucatu, da Embrapa Meio Ambiente, da Argentina, empresas de consultoria ambiental também, pessoas envolvidas participaram desse trabalho, enfim, o Fiscar, a Universidade Federal de Sergipe, várias instituições trabalhando em conjunto, né? A gente fez uma compilação de dados sobre todas as informações a respeito da ingestão de microplástico em água doce. Então, eu vou começar contextualizando para vocês e fazendo um apanhado geral, né, de alguns dados bem alarmantes que nós buscamos na elaboração desse artigo, que meio que assustam até, né? Aproximadamente, né, de 1,15 a 2,41 milhões de toneladas de plástico chegam ao oceano todos os anos, aos oceanos, né? Então, tudo isso vem dos ambientes de água doce. E é um dado muito triste, né? Embora a gente saiba disso, muitas vezes não temos a dimensão do quanto, né, da enorme quantidade de plástico que chega aos oceanos. E além dessa enorme quantidade, também há muitos registros de animais ingerindo plástico, e sempre voltado, né, para muitos trabalhos voltados para animais marinhos. Mas hoje tem mudado um pouco esse foco, eu até vou comentar isso um pouco mais para frente, sobre o fato de ter mudado, né, o enfoque, assim, não que as pesquisas com animais marinhos deixaram de existir, não é isso, mas hoje muitos dados que talvez estivessem subestimados com relação à biodiversidade de água doce estão vindo à tona, porque mais estudos estão sendo realizados com esse enfoque do microplástico em água doce.
E aí a gente precisa, né, antes de qualquer coisa, entender, né, o que é um plástico. Então, existem várias classificações, né? Então, eles são polímeros sintéticos e para cada composição, né, existe uma classificação. Então, por exemplo, o polietileno tereftalato é das garrafas PETs. Aí tem o polietileno de alta densidade, que geralmente é representado pelas sacolas. O PVC, né, o policloreto de vinilo, então dos canos PVC e assim por diante. Então aqui só alguns exemplos, né, mas existem essas classificações de polímeros. E aí depende da composição e aí também essa questão da composição reflete na utilização. Vai ser usado como uma embalagem para produto de limpeza, vai ser usado como um saco de lixo, enfim, isso tudo interfere no tipo de polímero que vai ser utilizado. Existe, né, a produção de mais de 300 milhões de toneladas de plástico por ano. Então, também é um valor assim, bem alarmante, pensando no que vai acontecer com esse plástico depois. Né? Se nós tivéssemos a certeza que todo esse plástico vai ser reciclado, não preocupa tanto, né? Mas ainda assim preocupa, porque a reciclagem em si também envolve um gasto, né, de recursos e energia, enfim. Mas é bem assustador. Né? E muitas vezes a gente pensa, é só mais um copo descartável, não vai ter problema. É só mais uma sacolinha, não, isso aqui não vai fazer diferença. Então, juntando tudo isso, 300 milhões de toneladas. E na água doce, né? Como que ocorre essa poluição por plástico? Na maioria das vezes, ela ocorre justamente pelo descarte irregular desses resíduos, que vão chegar até o ambiente ou pela água da chuva, né, que acaba carreando tudo, ou chega diretamente no ambiente aquático. Eu coloquei um vídeo aqui para vocês. Eu não sei se vai dar certo apresentar, porque às vezes fica meio pesado, né? Mas se você, aí a gente, se não der certo, eu tento compartilhar o link, passo o link para vocês verem. Então aqui são algumas imagens, né? Então, por exemplo, aqui da bacia amazônica, o Rio Rocha, depois que ele passa pela cidade de Cochabamba, na Bolívia. Aqui um indivíduo removendo plástico aqui de dentro do rio, então olha a quantidade, né, absurda. Aqui um rio urbano da Argentina. Aqui plásticos que já foram sedimentados, então a gente consegue perceber olhando aqui na margem no Rio Paraná, na Argentina. Aqui são fragmentos de plástico, micro, meso e macro. Então, aqui não que esses plásticos maiores também não ofereçam perigo, mas aqui, quando a gente pensa em ingestão de microplástico, né, pelos invertebrados ou pelos vertebrados, peixes, aves, mamíferos, geralmente é essa porção aqui que acaba sendo ingerida, e dependendo do tamanho do animal, outras partículas maiores também. E aqui, restos de rede de pesca. Isso também traz um problema gigantesco, pensando na questão dos animais que podem né, se enroscar no meio dessas redes e até, de repente, consumir também fragmentos desse tipo de material. Então, como eu havia falado para vocês, né, a principal via dos resíduos para os ambientes aquáticos geralmente é esse descarte irregular. Essa foto aqui é do projeto das ecobarreiras, que eu participo. É uma foto do Ribeirão dos Carrapatos, que é um corpo hídrico localizado no município de Itaí, no interior do estado de São Paulo. Então, olha a quantidade de resíduo, né? É absurdo. E o município é pequeno, depois eu vou falar um pouco das características dele, mas não chega a 30 mil habitantes. E aí, quando a gente vê, né, esse tanto, isso aqui de uma semana, é esse tanto de resíduo que fica acumulado de uma semana, porque a gente faz as coletas, na verdade, 2 vezes na semana, na sexta e na segunda-feira, para ver se durante o final de semana também tem alguma
influência, né, na quantidade dos resíduos coletados. Isso aqui é de uma semana, então é absurdo, né? É revoltante. E é muito engraçado o misto de sensações que nós temos quando vamos ao campo para retirar esse material. Então, ao mesmo tempo, né, que a gente fica feliz em saber que esse tanto de resíduo vai ser retirado do ambiente, da natureza, nós ficamos muito tristes porque isso não era para estar acontecendo, né? Então, é meio complicado. Esse descarte inadequado também não acontece só no ambiente urbano. Aqui há algumas imagens de embalagens de agrotóxicos, né, pesticidas, são descartados sem a mínima preocupação, o mínimo cuidado. Então, próximo aqui, ó, da margem, né, isso aqui um vento ou até mesmo, né, um animal que passe por aqui pode fazer com que esse frasco role e caia dentro do ambiente, chuva, enfim. Esse é o vídeo que eu falei para vocês. Eu não sei se ele vai abrir. É um rio do Peru, isso não é do Brasil, é do Peru, mas o lixo, né, sendo jogado diretamente é um absurdo, né, revoltante. Aqui mais um vídeo, né, mas da Indonésia, também não é do Brasil. Então eles foram contratados, né, esses homens aqui são funcionários do governo para desentupir esse rio. De tanto resíduo que tinha, virou como se fosse uma ilha aqui, né, de lixo, de plástico, de tudo. E aí eles foram contratados para tentar tirar isso um pouco, né? Mas, né, a quantidade de lixo que tem é meio que enxugar gelo, né, gente? Aí eles tiram esse resíduo e queimam. Então, além do problema, né, da poluição aquática, aí vem a poluição atmosférica para esse absurdo, né, deles queimarem, além de tudo, queimar. Sem contar as pessoas que vêm trabalhar nesse ambiente para coletar material para reciclagem, né? De certa forma, acaba sendo uma fonte de renda para essas pessoas e também ajuda na questão da reciclagem, né? De melhorar a qualidade do ambiente, mas ainda precisa de muito, né? Tinha um outro vídeo que aí era do rio Tietê, que é um rio talvez o mais poluído do Brasil. Ele atravessa o estado de São Paulo, mas eu não consegui colocar aqui. Depois eu posso passar o link para vocês, caso vocês queiram. Mas também era mais ou menos essa imagem, esse cenário, assim, um mar de lixo, de resíduo, e aí tinha alguns policiais que eles estavam tentando retirar um corpo que tinha aparecido boiando no meio desse lixo. Mas não aparecia o corpo no vídeo, tá, gente? Bom, aqui é um dado bem interessante do Le Breton. Ele fez um trabalho para estimar os rios mais poluentes. Então, ele usou uma modelagem, né, dos rios que mais poluem os oceanos. E olha que interessante aqui, né? A bacia amazônica, ela entra nesse ranking aqui dos 20 mais poluentes, né, nos trechos que passa pelo Brasil, Peru, Colômbia e Equador. E se a gente parar para pensar, pode ser que então essa parcela venha do Peru, da Colômbia, no Brasil não deve estar tão ruim assim. Não, está muito ruim. Né? Aproximadamente cerca de 182.085 toneladas de plástico por ano são descartadas no Rio Amazonas. Só no trecho do Brasil. Então, é muita coisa, né? E aí, o que acontece com esse plástico quando ele chega no ambiente aquático? Então, ele pode tomar diversos caminhos, né? Ele pode chegar e ser fragmentado,
que é o que a gente vê aqui, né, do microplástico, meso, nano, enfim. E esse plástico fragmentado, ele vai ser ingerido ou ele pode ser ingerido diretamente sem ser fragmentado, dependendo do animal em questão. Ou ele pode ter outras, né, seguir outros caminhos, né? De repente não ser ingerido no rio, mas vai ser no oceano, enfim. Aí pode acontecer o emaranhamento, dependendo do tipo de plástico, né? Se for rede de pesca, se for aqueles lacres, né, de garrafas que muitas aves acabam ficando com o bico preso, morrendo por inanição, porque elas não conseguem comer. Isso acontece com alguns golfinhos também. Esse emaranhamento ele pode ser letal, assim como essa ingestão, ou pode ser crônico. Então, o animal vai adoecendo, né, vai tendo uma série de complicações, que eu vou conversar com vocês um pouquinho depois, sobre os problemas que podem acontecer. E, com isso, a gente tem, né, uma perda gigantesca na biodiversidade, então, um impacto tremendo. E esse plástico, quando ele acaba sendo ingerido pelos animais, ele pode entrar na cadeia alimentar e ser passado de um nível para o outro, o que também é muito ruim, muito impactante, né, para o equilíbrio do ecossistema. Ou, quando o animal morre, né, entra em decomposição, esse plástico novamente pode ser disponibilizado no ambiente. Aqui, eu já comentei, né, com vocês a respeito, então, da principal via, né, para chegar esse plástico até o ambiente de água doce, que é o descarte irregular. E aí, essa fragmentação, ela vai acontecer em decorrência dos processos físicos e químicos do ambiente, né, a luminosidade, enfim. E aí, essa fragmentação, ou talvez não, dependendo do tamanho do animal, esse plástico vai interagir com a biota de alguma forma, né, seja fragmentado ou seja inteiro, e aí vai trazer uma série de problemas. Então, aqui, algumas reportagens que uma rápida pesquisa, assim, encontrei, então tem bastante coisa já que vem sendo publicada. Então, esse peixe, ele engoliu uma garrafa plástica, né? Olha o tamanho do problema. Um peixe que está considerado, né, uma espécie em extinção. Então, olha o impacto disso. Ele foi capturado pelo pescador, mas se não tivesse sido capturado pelo pescador, ele iria morrer de qualquer forma, porque essa garrafa é muito grande, né? Ele não conseguiria se alimentar, porque essa garrafa não sairia do estômago e aí traria uma série de complicações. Essa outra notícia aqui, ela é bem recente, de agosto desse ano. Pesquisadores encontram 98% dos peixes que foram estudados na bacia amazônica, 98 foi encontrado microplástico. Então, também é algo que assusta, né? Um dado bem alarmante. Mas e aí? Só tem interação do microplástico com animais? Não, na verdade, estudos apontam que essa interação é com toda a biota mesmo, incluindo as plantas e as algas. Então, esse estudo foi verificado que a presença de microplástico, ela influencia o crescimento da raiz dessa espécie de macrófita, Lemna minor. Então, o que acontece? Essas plantas não se desenvolvem da maneira que deveriam. Porque a absorção, né, de tudo que elas precisam, dos nutrientes, né, da água, nessa absorção pode acabar absorvendo microplástico, nanoplástico, né, aquelas partículas menores, e isso pode ter problema na questão dos vasos condutores, eles podem ficar entupidos. E isso acontece não só com macrófitas, mas também com algas. Então, esse estudo também mostrou que algas que foram expostas à presença desses microplásticos
elas também tiveram diminuição na produção fotossintética. Então, é um problema que não afeta só os animais, mas também a parte da flora, né? Flora e fauna são afetadas. Então, foi o que eu comentei com vocês, né? Sobre essa questão dessas partículas entupirem os ductos de transporte, os vasos condutores. E outro problema que pode acontecer é desses microplásticos, nanoplásticos, estarem nessas macrófitas e nessas algas e elas passarem adiante na cadeia alimentar. Então, esse é um problema também, né? E esses estudos, tanto o de macrófita quanto de algas, foi realizado em laboratório. Então, precisa de mais estudos em campo para verificar se esse comportamento se repete. Mas tudo indica que, sim, no campo, essas plantas vão responder de maneira semelhante também, porque o mecanismo não é o mesmo, elas vão absorver e nessa absorção pode ter esse entupimento dos dutos de transporte. Aqui é um gráfico, esse gráfico ele faz parte do nosso artigo, então em breve será publicado, sobre o número de espécies, né, desses grupos animais com registro, então que a gente verificou na literatura que já foi notificado que ingeriram plástico nos ecossistemas de água doce, tanto, né, em ambientes naturais ou seminaturais, em todo o planeta. Então, ao total, foram 206 espécies, distribuídas entre crustáceos, anelídeos, moluscos, peixes, anfíbios, aves, mamíferos. E aqui, alguns exemplos das espécies que foram registradas, né, com essa ingestão de microplástico. De um modo geral, entre os crustáceos, quem mais ingere é Cladócera, anfípoda e crustáceos decápodes. A maioria dos estudos que foram mostrados para essas espécies são em laboratório. Então, tem bastante coisa em ambiente natural, mas ainda muito mais em ambiente de laboratório, né, em condições controladas. E, de um modo geral, o que foi observado nesses animais ao ingerir o plástico? Efeitos letais, então o animal morre logo que ingere, ou efeitos subletais, né, que aí ele tem uma diminuição na capacidade de reprodução, na questão da alimentação, e de alguma forma também é um impacto, né, vai impactar da mesma maneira. Aqui, com relação aos macroinvertebrados, há registros na literatura dos macroinvertebrados do grupo dos hidrozoários, turbelários, clitelata, gastrópoda, bivalvia, insecta. E essa ingestão de microplástico, tanto em ambiente natural quanto em ambiente de laboratório. E é bem interessante, né, os dados que nós obtivemos com essa revisão, porque mostra um problema assim, que pode acontecer com a espécie Culex pipiens, por exemplo, que a transferência ontogenética do microplástico ingerido da larva, pela larva, para o adulto. Então, de certa forma, né, o adulto ele acaba sendo também uma forma de uma transmissão aí desse microplástico ao longo da cadeia. Qualquer animal que se alimentar desse inseto adulto, né, da fase alada, vai ser impactado por microplástico no ambiente terrestre também. A hidra atenuata, ela foi verificado, né, que o consumo de alimento foi reduzido e também houve alterações morfológicas com a ingestão do microplástico. Então, esse animal acaba tendo um efeito letal, subletal, mas que resulta na morte por inanição. Quironomus riparius teve redução do peso e alterações no mento. Então, algumas deformações no mento em decorrência dessa ingestão de microplástico.
Fizeram um estudo também com relação à tricóptera. Então, essa espécie, né, Lepidostoma basale, foi verificado que, quando é disponibilizado tanto plástico PET quanto PVC, eles constroem, acabam utilizando esse material para a construção dos casulos. Então, nesse esquema aqui dá para ver muito bem, né, como isso acontece. Depois de 48 horas, né, o material foi disponibilizado, tamanho de 200 a 500 micrômetros, e depois de 48 horas, esse material, ele já tinha feito todo o casulo com o microplástico. E aqui algumas fotos mostrando isso também. É um problema, né, porque os animais que vão se alimentar deste indivíduo vão consumir esse plástico. Além do que, esses autores relataram que a presença desse microplástico aqui no casulo, né, com esse contato direto com a larva, é muito prejudicial para o desenvolvimento desse indivíduo. Então, os impactos não param, né? São infinitos, assim, um efeito cascata, uma coisa puxa a outra e assim vai. Aqui, sobre os moluscos, ainda falando, né, de macroinvertebrado, esses dois grupos, Gastrópoda e bivalva, né, Melanoides tuberculata e Curbicula fulminea, muitos registros na literatura de ingestão de microplástico, porém, esses animais, eles são mais resistentes. Então, eles, no ambiente, eles conseguem, né, ingerir esse microplástico facilmente, só que eles não têm efeitos deletérios, né? Então, eles ficam bem, eles ocorrem em áreas que são poluídas por microplástico, mas eles não têm um prejuízo tão grande assim no seu desenvolvimento. E eles acabam assimilando isso nos tecidos, né? E eles conseguem também refletir várias concentrações diferentes. E aí, por isso, muitos pesquisadores já têm olhado para esses animais com a finalidade. O problema, né, deles estarem assimilando. Eu acho que eu caí. Carol, acho que travou. Eu acho que eu caí. A minha tela sumiu? Sumiu. Deixa eu compartilhar de novo, então. Mas vocês me ouviram até que parte? Porque às vezes eu fiquei Você falando... estava falando do melanoide da corbícula. Ah, tá. Eles assimilam e não há prejuízo para eles. Ah, então, eu era o slide anterior. Voltou a compartilhar? Voltou sim. Isso, estava nesse slide, no slide anterior. Aqui, né? Isso. Acho que você já estava concluindo ele. Eu apresentei esse segundo aqui, que foi uma compilação dos trabalhos que nós fizemos. E esse gráfico não está no artigo, mas eu achei interessante colocar aqui para vocês, para ver que essa abordagem de ingestão de microplástico por macroinvertebrado, e de um modo geral, né, pelos outros grupos na água doce, é relativamente recente. Então, em 2016, foi o primeiro registro. Antes disso, nós não encontramos nada falando de ingestão de microplástico por macroinvertebrado. Então, começou em 2016, né, e de 2016 até agora, são esses números que nós temos, e na maioria deles, né, a gente pode ver que predomina estudos em laboratório.
Então, em campo é mais difícil, mas tem, né, alguns trabalhos, mas a maioria dos últimos anos considera essa questão de estudo em laboratório. E aí, ainda falando sobre esses dados, né, das publicações que são realizadas por continente. Então, continente europeu, asiático, africano, Oceania e da América do Norte. Então, a gente percebe também que a Europa é a que mais publica com relação a essa problemática, né, da ingestão de microplástico. Agora, falando um pouco sobre peixes. Quais os problemas, né, quais os impactos e quantas espécies de peixes consomem plástico? Então, é muito difícil falar isso, porque peixe, dentre todos os grupos, né, que eu apresentei para vocês, peixe é o que mais consome. E os trabalhos não param, assim, muitos estudos estão sendo realizados. E aqui esse trabalho é de 2019, só para vocês terem uma ideia como que muda muito rápido. Das 427 espécies de peixes que ingerem microplástico, 75 são de água doce. E aqui os autores fizeram, né, ao longo do mundo todo, e considerando o ambiente estuarino, ambiente marinho, ambiente de água doce, enfim, 75 espécies do ano passado. Aí, quando a gente foi fazer, né, a revisão de literatura para o nosso artigo, nós vimos que as estimativas atuais, agora, elas ultrapassam 150 espécies, porque muitos estudos têm sido feitos e um agravante, né, que o ambiente de água doce, ele passou a ser mais explorado. Antes era um foco mais voltado para os oceanos, que né, desde sempre se fala em plástico nos oceanos. Mas esse problema já vinha acontecendo nos ambientes de água doce de maneira silenciosa, né? A gente não se atentou a isso, né? Não parou para pensar que os ambientes aquáticos dos cícolas também estavam sendo impactados por essa poluição com plástico. E hoje os pesquisadores têm voltado muito mais o olhar para ambientes de água doce, não que no ambiente marinho deixou de fazer trabalho, não é isso. Mas os estudos continuam sendo, né, muitos estudos no ambiente de água doce. E por isso que esse número não para, né? Esse número de espécies só cresce. E quando a gente pensa né, nesses números e avalia essa questão do tanto de espécies, dentre todos os grupos que eu apresentei, então peixe é o que predomina, quando a gente pensa nisso, né, é algo que preocupa muito, porque a ingestão de plástico por peixe ou por organismos aquáticos de um modo geral é uma tendência global, é algo que nós precisamos nos dedicar mesmo a fundo para entender e propor estratégias para solucionar o problema, né, de alguma forma, porque é crescente e o impacto gigante. Então, nós precisamos pensar que esse problema ele envolve diferentes ecossistemas, diferentes ambientes, guildas tróficas. Então, quando a gente analisa as guildas dos peixes, e não só dos peixes, dos macroinvertebrados também, ingere plástico desde o predador até o animal que não, né, se alimenta predando, enfim, envolve todas as guildas. Claro que algumas acabam ingerindo de maneira acidental, né, mas ainda assim acontece, então a gente precisa resolver. Esse aqui é um trabalho publicado nesse ano, que foi o primeiro registro da ingestão de plástico pelo Prochilodus lineatus, que é uma espécie muito utilizada na comercialização para alimentação humana mesmo, é popularmente conhecida como corimbatá. Então, foi o primeiro registro na bacia do Rio Tietê. Então, como eu havia falado para vocês, né, o Rio Tietê, acredito que seja o mais poluído, ou um dos mais poluídos do nosso país, e não tinha nenhum registro ainda.
e a incidência de plástico no conteúdo estomacal desses peixes foi gigante, 71,88%. E aí, o que isso causa para as pessoas que vão se alimentar desse animal? Já se sabe? Ninguém sabe, né, o efeito disso para os seres humanos. Para os animais, a gente está caminhando, né? Está vendo que conhece, né, os efeitos, alterações na fisiologia, na biologia. Com relação aos peixes, né? Muitos acabam sofrendo por inanição, inflamação do trato digestivo, mas e nos seres humanos? Então, é hora da gente voltar o nosso olhar mesmo para entender os problemas e resolver essa questão, né? Isso precisa ser tratado com certa urgência. E aqui, falando um pouco, né, dos outros grupos, então, anfíbios, como, por exemplo, essa rã, né, é popularmente conhecida como rã-cachorro, a lontra, golfinhos. Então, vários indivíduos dessa fauna, né, de animais que vão estar diretamente ligados ao ambiente aquático ou na transição ali, né, no ecótono entre o ambiente aquático e terrestre, acabam ingerindo. E o que vai acontecer com eles? De um modo geral, o que acontece com os outros também, né? Obstrução, contaminação, inanição, intoxicação, e também vão ter os efeitos letais e subletais. E agora eu vou falar um pouco para vocês sobre o projeto das ecobarreiras, do qual eu participo, porque eu acredito que ele, trabalhos, né, como ele, dessa natureza, podem ajudar nessa questão da despoluição dos ambientes aquáticos, porque é uma forma de a gente estar tirando, né, o resíduo que chega até esse local de maneira inadequada, né? De repente, sendo jogado diretamente, como a gente viu no vídeo, ou a pessoa joga na rua e acaba sendo levado, enfim, não importa. O problema existe, né? O resíduo chega lá e a gente tem que resolver. Mas, ao mesmo tempo, também dá uma impressão que é enxugar gelo, né? Porque a gente vai estar sempre tirando e aí as pessoas continuam jogando, então não é só isso, né? A gente tem o projeto das ecobarreiras, mas também a nossa intenção é ir na fonte ali, né? Desenvolver um trabalho de educação ambiental no município, ampliar esse projeto também para outros municípios e fazer com que essa consciência ambiental, né, ela venha desde do início ali, nas escolas, né, com a população. Foi muito legal em uma ocasião que nós fomos num bairro para montar, na verdade, para fazer a coleta da ecobarreira, e daí a população do bairro, assim, muito curiosa, ficou olhando e queria saber do que se tratava, e aí a gente, né, explicou a intenção do projeto, e aí alguns moradores falaram, não, pode deixar que aqui a gente vai cuidar, e não sei o quê, e aí foi bem legal, assim, uma maneira que a gente conscientizou, assim, meio que indiretamente. Nós temos algumas ações para fazer com a população, mas aquele dia foi bacana que, pela curiosidade deles, eles acabaram se interessando e entenderam a mensagem. Então, como eu havia falado, né, o município de Itaí, ele é um município que fica no interior do estado de São Paulo, ele faz uma fronteira ali, aproximadamente 60 quilômetros, na verdade, da fronteira do estado de São Paulo com o Paraná. Como vocês podem ver, é um município pequeno, né? Não tem nem 30 mil habitantes. E aí, quando a gente olha a quantidade de lixo que vai parar nesse ribeirão que atravessa a cidade, é triste de ver, né? As fotos que eu mostrei no início, acho que aqui eu coloquei mais algumas também, que mostra o quanto que a gente tira por semana. E esse projeto, ele tem duração de 1 ano. Então, a gente começou tem 1 mês e pouquinho. E já foram mais de 50 quilos de lixo retirados desse ambiente, né, do Ribeirão dos Carrapatos. Então, é assustador. E esse projeto, ele envolve não só as ecobarreiras, mas é um projeto de integração socioambiental que vai envolver
os 3 pilares da sustentabilidade. O pilar ambiental, porque a gente vai melhorar a qualidade desse rio, né? Esperamos conseguir isso. O pilar social e o econômico. Aí vocês podem se perguntar, nossa, mas de que maneira, né, o social e o econômico? O social é porque melhorando a qualidade do ambiente, a gente reflete também na população, mas não só por isso. Todo o material que for coletado nessas estações, nessas ecobarreiras, vai ser destinado para a cooperativa de catadores de recicláveis do município. E, além disso, nós também estamos construindo essas estações de coleta seletiva. E a gente está colocando em diferentes pontos da cidade, para que os moradores possam ir até esses locais para destinar o lixo deles separado já. Porque o que acontecia? Muitos não separavam, né? Muitos moradores acabavam jogando tudo junto. E alguns colocavam até separado na calçada, mas aí pessoas que trabalhavam de maneira independente passavam antes do grupo, né, dos associados da cooperativa de catadores, e aí a hora que esses cooperados chegavam para tirar o resíduo já não tinha mais. Então aqui também é uma forma desse resíduo ficar guardadinho aqui para eles, né, para essa associação. Então tem as portas, tem cadeado, eles que vão ter acesso, e aí eles passam 2 vezes por semana recolhendo esse material. E aí a gente espera que com isso eles aumentem os lucros da cooperativa. Então acaba refletindo também nesse pilar econômico aqui, que é a ideia, né, de aumentar o lucro e a questão social, ambiental, caminhar tudo junto. E assim a gente atende, né, o tripé, o triângulo da sustentabilidade. Esse projeto ele é desenvolvido em parceria com a Faculdade EduVale e a CTG Brasil, que é uma empresa que opera o reservatório de Jurumirim, aqui da região que é um dos reservatórios, né, da sequência de cascata do Rio Paranapanema. Então, essa empresa, nós escrevemos o projeto, ele foi aprovado, então a empresa liberou, né, todo o recurso para que nós pudéssemos executar esse projeto, comprar os materiais para construção das ecobarreiras, das estações de coleta seletiva. Mas antes desse projeto ser aprovado, Itaí já era referência nessa questão das estações, das ecobarreiras. Então, em julho de 2018, a primeira ecobarreira do estado de São Paulo foi na cidade de Itaí. E isso acabou sendo notícia, né, em vários sites aí, reportagens, enfim. Então, essa foi montado já uma ecobarreira. O professor que desenvolve esse projeto comigo é o professor Guilherme Moreira. Ele era secretário do Meio Ambiente do município na época. Então, ele que instalou então, a primeira ecobarreira, depois ele deixou de ser secretário e aí agora retomou a ideia, né, das ecobarreiras, mas em parceria aí com a faculdade e a CTG. Só que o professor não foi o idealizador desse sistema, né? Quem fez isso, não sei se vocês já ouviram falar, quem idealizou foi o Diego Saldanha. Ele criou, ele recebeu vários prêmios, no estado de São Paulo, aqui ele teve bastante repercussão e ele instalou essas ecobarreiras aqui no rio, onde ele relata que era onde ele brincava, né, e esse rio extremamente poluído agora. Então, ele tenta, né, de alguma forma, salvar esse rio através da utilização dessas ecobarreiras. E aí, voltando a falar, né, da questão de Itaí, várias outras reportagens também sobre ter sido um município, né, do porte que é pequeno e tudo mais, e ter um projeto como esse. Então, foi na Folha de São Paulo, na BBC News, na revista Época, enfim. Aqui são algumas imagens do que nós retiramos das ecobarreiras. Então, aqui eu já tinha apresentado, eu acho, no início, muito lixo, muita garrafa PET,
muita coisa mesmo. E para construir esse sistema, né, é muito simples, muito fácil, não tem um custo exorbitante, nada mais, no caso desse tipo, né, de ecobarreira que nós fizemos, são necessários apenas cabo de aço galvanizado, tela quadriculada e galões plásticos. Então, o que, que nós fazemos? Nós juntamos um galão no outro. Esses galões, eles são envolvidos pela tela quadriculada e aí nós passamos o cabo de aço entre a tela, né? Vai passando entre a tela. Esses galões, eles já vão estar fixos. E aí nós colocamos de uma margem a outra no rio, com uma folga, né? Porque durante o período da cheia vai aumentar o nível, então essa ecobarreira ela tem que acompanhar o nível da água, então a gente não coloca totalmente esticado, já coloca com uma folga para caso tenha essa oscilação ela não arrebentar. E aí todo o resíduo flutuante acaba sendo retido aqui nessas ecobarreiras. Aqui são apenas alguns dados parciais do que nós já tiramos dos rios, né, em um mês, menos de 2 meses de coleta. Então, como vocês podem ver, o que predomina é o resíduo orgânico, aproximadamente 30 quilos de resíduo orgânico. As pessoas jogam coisas que vocês nem imaginam, assim, nós já encontramos animais mortos, então já teve porco, já teve cachorro, então só aí, né, por isso que é bastante, 30 quilos, mas é por conta dessas surpresas aí que a gente tem. Então aparece bastante frutos, resto de alimento, bastante essa fração orgânica, ela é bem predominante. Depois vem o vidro, como o segundo mais abundante, que nem é tanto em quantidade, né, mas porque vidro pesa mais mesmo, então garrafas de vidro acaba pesando bem mais. E depois o plástico, como vocês podem ver aqui, correspondendo a 11%. Se tirar o resíduo orgânico, então a gente vê que metade disso, né, é vidro, do que sobrou aqui, né, tirando os 30 quilos de resíduo orgânico, metade é vidro. E aí, em segundo, então, né, vem o plástico. Então, foram 6 quilos de plástico até agora, 1 de metal, 1 de isopor, pasmem, 1 quilo de isopor, então foi isopor pra caramba, papel e papelão 1 quilo, alumínio 2 quilos e vidro 11 quilos. Aqui é uma imagem da gente construindo a ecobarreira, então quando a gente coloca nos galões, vai como se fosse costurando mesmo, a gente vai amarrando com aquelas fitinhas, eu esqueci o nome agora, mas é popularmente conhecida como enforca-gato, não sei como vocês conhecem aí, mas a gente fala enforca-gato, que é aquela que você aperta assim, aí ela fica bem firme. E aí a gente instala, né, amarra de uma margem na outra e pronto, tá feito. E depois é só vir periodicamente, né, no caso, a nossa frequência 2 vezes por semana, retirar todo esse resíduo. E aí, o que precisa, né, para que tenha uma... O que a gente pensa, assim, na questão de como mudar esse problema, né? O que a gente tem que fazer? Como eu disse para vocês anteriormente, nós temos consciência que fazer apenas isso não vai resolver, porque a gente precisa ir na causa do problema, né? Senão a gente vai continuar tirando lixo e esse lixo vai continuar chegando aqui. Então, é uma forma da gente ajudar, né, a amenizar o problema agora, retirando, mas nós temos que desenvolver atividades de educação ambiental, de conscientização ambiental, que é um dos focos também do nosso projeto. Inclusive, né, essas estações de coleta seletiva que nós estamos construindo, muitas vão ser colocadas em escolas, ou projetos, ou espaços comunitários, porque é uma forma também da gente sensibilizar as pessoas. E aí, o que a gente precisa, né? Precisa de metas, precisa de que os esforços sejam intensificados, a gente precisa de ação, né? De gente com vontade para trabalhar.
Então, que seja mais inspecionado, que tenha mais atividade de educação ambiental, né? Que as pessoas, que essa conscientização ela venha desde lá do jardim de infância, leis mais severas para quem faz esse tipo quem pratica, né, esse tipo de coisa. Então, aquele exemplo que eu dei lá para vocês do caminhão sendo abrindo lá a porta e jogando tudo dentro do rio. Meu Deus, isso é um absurdo, né? E cadê a legislação para multar essa pessoa, para, enfim. Então, ter leis mais severas em relação a isso, tratados internacionais, então, áreas de proteção, né, de ambientes aquáticos, tanto marinho quanto de água doce, programas de reciclagem, investimento em tecnologia e infraestrutura para que nós possamos cada vez mais não precisar de plástico, né, não utilizar, e o que for utilizado que seja reciclado, programas de restauração do ambiente. Enfim, aqui são só alguns exemplos, né, do que pode ser feito. Mas eu acho que ideias, né, e trabalho não falta. O que a gente precisa mesmo é arregaçar as mangas e ir para cima, né, gente? Aqui são algumas das referências que eu utilizei para montar a apresentação. Tem muitas outras, né? Porque o artigo ele é um compilado aí de vários dados da literatura, mas aqui eu coloquei apenas algumas e agradeço a atenção de vocês. Não sei se eu falei demais, se eu passei o meu tempo. E eu estou à disposição, caso vocês queiram fazer alguma pergunta. Ótimo, Carol, parabéns. Obrigada. Parabéns pela apresentação. Obrigada. Agora vamos para as perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer no chat ou ligar o microfone. Posso começar, Ana? Pode, claro. Oi, professora, muito obrigado por sua apresentação. Eu que agradeço. Eu tô impressionado com os números. Olha, parabéns pelo estudo, pelo trabalho, muito bacana. E engraçado, né, que quando penso nesse caso, eu sempre penso nos peixes, mas eu não fazia ideia que até os macroinvertebrados são vítimas disso, né? E o que eu fiquei pensando, assim, o que eu queria lhe perguntar é no sentido mais geral, porque a produção e o uso de plástico tem aumentado no mundo, no Brasil, ou tem diminuído? Porque é um pouco isso que você falou no final, né? Que tem esse risco de ficar enxugando o gelo, né? Porque se não para de ter essa produção de plástico, as pessoas não param de usar, por mais que se use ecobarreira, assim, não adianta muito, né? Você tem ideia do que são esses números globais ou nacionais de produção de plástico, se os esforços que tem de reciclagem têm feito com que isso diminua? Tem algum estudo acerca disso? Você sabe, professor? Olha, a gente, quando estava escrevendo o trabalho, né, nós vimos que ainda é muito grande a produção de plástico, 300 toneladas, mas comparado ao que era no passado, diminuiu. Eu não vou saber agora de cabeça te falar números, assim, mas tem tido, sim, um olhar mais... ainda, né, a gente está engatinhando, precisa de muito mais. Só que já tem algumas estratégias, né, de plásticos biodegradáveis, já tem algumas coisas que estão sendo feitas. Mas ainda é muito pouco, né? Porque cerca de 300 toneladas por ano são produzidas. Eu acho que a gente conseguiria reduzir isso ainda mais. Mas é isso. Sim. A gente ainda está tendo um avanço, mas ainda é pequeno, né? Não, muito interessante. Ainda mais porque ele fica no ambiente tanto tempo, né? Que mesmo coisa que foi produzida muitos anos atrás continua flutuando por aí, né? Exatamente. Isso Nossa, que é assustador. Quer dizer, a gente sempre soube que era assustador. Acho que os teus números são ainda mais chocantes do que eu imaginava. Parabéns mesmo pelo estudo. Acho que é um estudo que tem que ser bastante divulgado. E a tua live também, a gente vai estar divulgando aí para as pessoas, porque eu acho que
as pessoas precisam ouvir sobre isso. Muito impressionante. Parabéns aí pelo estudo e obrigado mais uma vez. Muito obrigada. Ana, eu posso fazer uma pergunta? É a Ju. Pode, claro, Ju. Oi, Carolina. Assim, olá. Primeiro, parabéns pela sua apresentação, foi muito bacana. E é um tema que geralmente a gente vê sempre sendo explorado em relação aos ambientes marinhos, né? Então, é a primeira vez que eu ouvi falar de ambiente de água doce. E pelo projeto também, que eu achei uma iniciativa maravilhosa, assim, foi uma excelente ideia. Só que eu fiquei pensando, assim, será que a gente poderia esperar, né? Já que os ambientes dulcícolas, eles podem ser lênticos ou lóticos, né? A gente poderia esperar que os efeitos ecológicos da poluição por microplástico, ela seria pior em ambientes lênticos? Porque eu fiquei pensando, já que num rio o material está fluindo, né? Aquele material não fica tanto tempo sendo processado no mesmo lugar. Enquanto que num lago, numa lagoa, ele está aprisionado naquele mesmo ambiente ao longo de todo o processamento desse material. Faz muito sentido isso que você falou mesmo. É que eu acredito, né, no nosso trabalho a gente nem fez essa abordagem, foi uma ideia bacana até para, de repente, a gente explorar isso, né, em futuras publicações, ou se voltar para a gente editar alguma coisa, porque o que acontece, eu imagino que no ambiente lêntico, vai ter sim, pensando nessa questão do plástico ficar ali muito tempo, né, principalmente para os organismos bentônicos, né, porque dependendo do plástico, ele pode ser que fique flutuando, ou senão ele vai chegar até o fundo, né, ainda mais quando ele estiver com as partículas, né, que ele já estiver fragmentado. Mas eu acho que talvez no ambiente lêntico, a incidência de plástico seja menor, eu acho, né, que pensando nessa questão da corrente mesmo que vai levando. Então, ao mesmo tempo que tira dali, acaba indo para outro local, né? Então, talvez chegue menos plástico para o ambiente lêntico. Mas, realmente, se for analisar na questão das comunidades, com certeza, dependendo do tanto de plástico, acredito que do ambiente lêntico vai ser mais prejudicado, sim. É que você falou uma coisa que eu não tinha pensado, né? Porque, assim, talvez a quantidade de lixo local não seja o verdadeiro proxy da poluição, né? A gente teria que pensar em tudo que está vindo acima e que está sendo, de alguma forma, carreado esses microplásticos para baixo. Mas exatamente. É interessante que tem vários fatores, né, para ser levado em consideração. Sim. Então, não seja uma coisa muito fácil de responder. Muita coisa para explorar mesmo, né? Bastante ideia para desenvolver trabalhos e entender de onde está vindo, de repente aplicar algumas modelagens, algumas coisas para saber daquilo quanto que vai para o oceano, né? Também já tem alguns trabalhos que fazem isso, eu até citei alguns, mas às vezes tendo esses dados das ecobarreiras, né? Do volume de lixo mesmo coletado, dá para fazer algumas previsões, né? Entender um pouco melhor essa dinâmica aí. Tá ótimo, obrigada, viu? Parabéns, mais agradeço. Posso fazer uma pergunta? Pode, Cláudio. Oba, boa tarde para vocês, abraço. Parabéns pela apresentação, Carol. Tá bom? Ótimo trabalho. Obrigada. E aí, pegando o gancho do Fábio e da Juliana, o Fábio fala sobre a questão da quantidade, que é assustadora, né? A gente sabe que é muito. Eu lembro que, sei lá, uns 20 anos atrás, a gente queria fazer um teste de decomposição. Vamos pegar um material ali da Bahia. A gente tinha que andar sobre PET, sei lá quanto tempo, ali atrás ali da FRJ, que conhece atrás onde fica a educação física, a gente andava não sei quanto ali em cima de PET para poder pegar um pouco de sedimento e fazer um experimento. E tudo que a gente ouve, só que a gente não tem ideia, quando a gente vê a quantidade que se apresenta, a gente imagina isso. E aí, o que ele fala, quer dizer, qual o histórico que a gente tem hoje? Diminuiu a quantidade, mas ainda chega, mas a gente tem um histórico. E pelo que a Juliana falou, em outros tipos de ambiente, como um lago, como isso se acumula ali, né? E aí eu fiquei pensando, principalmente em termos do nanoplástico, a qualidade nutricional desse nanoplástico.
como que ele vai parar no sedimento e aí ele se acumula ali e aí ele vai entrar na biota, de repente ele tem efeitos silenciosos, não são tão nocivos muitas vezes, mas vai se acumulando. E aí, assim, eu não sei se tem esses estudos que falam se pegar, porque a gente até trabalhou, é interessante você falar, porque a gente lembra que a gente botava as plaquinhas de plástico nos enclosures lá, para ver a deposição, o perifito, né? Quanto que acumulava de perifito, no final a gente raspava e via. Aí, falando do nanoplástico, biofilme formado ali, então teve que ter para o organismo que ingere alguma qualidade nutricional muitas das vezes, né? Ele se acumula, mas está ali de que forma aquilo vai entrar na cadeia. E aí eu não sei os estudos assim, a nível de sedimento, quanto isso tem, se já viram o material aderido, se tem ou não, se já buscaram alguma informação quanto a isso ou não, porque aí eu fico pensando nessa parte que fica meio assim, você não vê, que ele vai se acumular e aqui está no organismo, o organismo vai usar, porque ele como alimento, de aspas, na verdade, o material que está aderido, e principalmente o nanoplástico, para os organismos maiores, é um efeito silencioso, mas a longo prazo. De início ele não vai sentir muito, mas a longo prazo. Eu não sei como é que os estudos, se tem alguma coisa nessa linha, né? Olha, eu acredito que tem, assim, mas confesso que quando nós estávamos fazendo a revisão de literatura, a gente focou mais na questão do micro mesmo, na ingestão do micro, então não foi tão direcionado para essa parte. Mas eu acredito que deva ter algo relacionado, porque realmente, né, se for pensar na maneira como isso vai ao longo do tempo, ainda mais para alguns organismos que a gente sabe que tem um ciclo de vida longo, né, no ambiente, então, com certeza deve ter algum impacto, sim, mas eu não conheço nenhuma literatura em específico, mas tá aí outra ideia, né, para fazer mais trabalhos, ampliando, né, essa problemática, porque dá para discorrer muita coisa, né, mas bem interessante. Porque eu lembro também o pessoal que estuda esses impactos relacionados a organoclorados e metais pesados, muitas vezes na coluna d'água a gente não vê muita coisa. Então, ou é na biota ou no sedimento que a gente vai olhar lá e vai encontrar alguns resultados significativos. E aí, como é que entra esses organismos e tal. E aí eu pensei, bom, de repente o plástico tem a mesma história e justamente aquilo, o acúmulo de tudo que já foi lançado, quanto que já tem, né, no ambiente? Você pensou, começamos a eliminar, diminuir a quantidade, mas já tem alguma coisa ali acumulada que vai ficar e a longo prazo, né, aquilo está entrando na cadeia, mesmo sem a gente lançar nada. Mas legal, parabéns, ótimo. Exatamente. E legal, aí, obrigada. Como o Fábio falou, é importante a gente passar essas informações, né? Isso é fundamental. As políticas, né? E as ações, né? Políticas governamentais e as ações como pessoa, né? E como sociedade a gente tem que ter para esse desafio aí do plástico, né? Parabéns. Para reduzir ao máximo, né? Obrigada. Agora a Sorana quer fazer uma pergunta. Pode fazer, Soraninha. Boa tarde. Oi, professora. Boa tarde. Muito obrigada. Obrigada pela sua participação. É um assunto que eu gosto muito, principalmente porque envolve essa comunicação, né, da academia com a sociedade e, no caso, empresas também que podem estar interessadas, e isso é muito importante, porque às vezes a gente se prende muito à questão estatal, federal, mas tem muitas empresas que podem estar participando desses trabalhos ativamente. E eu queria saber como que acontece essa comunicação para esse projeto entre o pessoal que faz a coleta, a academia com o projeto e financiamento. Como que foi isso para vocês? Então, nós participamos de um edital, né, da empresa, da CTG, e eles têm uma verba destinada para projetos ambientais que envolvam sustentabilidade de um modo geral. E aí nosso projeto foi selecionado, então nós recebemos, né, a verba para comprar os materiais necessários para implantar o projeto. E aí, com isso, nós chegamos até essa cooperativa de catadores de recicláveis. E aí, inicialmente, né, porque eles assustam, né? Acham que esse pessoal está querendo fazer aqui? Vão querer pegar nosso lucro, né? O que eles estão querendo? Quando, na verdade, a gente só estava querendo ajudar.
Então, aí a gente explicou que eles iriam, assim, a tendência, né, a nossa hipótese é que eles pudessem lucrar mais, porque agora eles teriam também esse resíduo que estaria no rio, e também com as estações de coleta seletiva, e ainda assim eles ficavam meio ariscos, assim, sabe? Aí nós chamamos, né, alguns representantes da cooperativa de catadores recicláveis para participar de reuniões com a CTG, porque antes da gente implantar o projeto, nós tivemos algumas reuniões para falar sobre o cronograma de trabalho, e daí nós, a todo momento, tentamos inseri-los nesse contexto. E aí eles iam para as reuniões, participavam, e aí eles entenderam que era algo bom para eles, que a gente não estava querendo atrapalhar. E as coletas somos nós que fazemos, né? Nós professores e os alunos também da faculdade. Então, tem aluno que está desenvolvendo o TCC nessa área, aluno da biologia, tem aluno da administração que também está desenvolvendo o TCC, porque aí vai fazer a parte dos custos da cooperativa, quanto que lucrou, se aumentou o lucro, se não aumentou. Então, aí tem aluno da administração envolvido também. Então, as coletas somos nós que fazemos no Ribeirão. Daí a gente pega esse material, faz a triagem, né? Separa o que é plástico, o que é papel, pesa e daí destina para eles, para o pessoal da cooperativa. E as estações de coleta seletiva aí é por conta deles, eles que passam a retirar o material 2 vezes por semana. Mas é uma ideia, assim, que deu muito certo, porque eles agora são nossos parceiros, eles cuidam das estações, e daí a população também. É engraçado, né? Porque algumas, a gente ainda encontra uma barreira, assim. Por exemplo, uma das estações de coleta seletiva, nós colocamos no ginásio de esportes da cidade, porque é um local que tem muito fluxo de pessoas, e aí alguns super elogiando, nossa, que legal, olha o município. Mas aí tinha gente que falava, nossa, o ginásio vai virar um lixão agora. Então, assim, a gente ainda tem essas pessoas que não compram a ideia e acham que é tudo besteira, que não tem problema usar plástico, jogar sacolinha na rua. E aí, assim, ao mesmo tempo, né, que nós tivemos bastante adesão, alguns ainda acham que é tudo besteira, que a gente vai fazer o ginásio de esportes um lixão. Sendo que não, vai estar tudo fechadinho, bonitinho, né? Não vai ter mau cheiro, não vai ter nada. Então, tem isso, né? Infelizmente, ainda a gente precisa fazer esse trabalho de formiguinha, né? Que algumas pessoas não abrem mesmo a mente, que é importante. E aí elas vão acessar de uma outra maneira essa informação, né? A gente precisa tentar quebrar essa barreira aí. Mas muito bonito, porque a universidade entrou e ela fez uma conexão mesmo entre atores diferentes que não se conversavam e seria interessante se conversar, e formou uma rede de troca de conhecimento, de valores, e isso acredito que é só ganho para todo mundo, né? Até para uma cultura da própria cidade. Sim, com certeza. É legal também a mobilização entre os alunos da instituição, porque tem aluno do curso de arquitetura e urbanismo participando. Eles gostam de ir para montar as estações de coleta seletiva, e bate o prego aqui, bate o prego ali, e mede aqui, então eles se sentem assim o máximo. Então é legal também essa questão de trazer uma oportunidade, né, para eles terem esse contato com um projeto como esse, que só vai agregar para a formação deles também, né, de um modo geral, para todos. Então, foi bem bacana mesmo ter dado certo, assim, a gente está bem contente com o projeto. Muito lindo, muito obrigada, professora. Imagina, eu que agradeço. Carol, parabéns, Oi. Adorei seu trabalho, você já tinha me falado dele. Obrigada. Por alto, né? É difícil ver um trabalho com viés social, assim, um trabalho tão importante para a sociedade, que realmente, como a Sorana falou, né, liga os setores.
Queria te fazer uma pergunta. Eu não sei se eu me distraí na parte que você estava falando dos organismos aquáticos, dos efeitos deletérios, né? Você chegou a fazer alguma análise em relação aos efeitos em moluscos nativos? Porque você falou bastante de melanoides e corvícolas, né, invasores, né? E que não faz mal, são indestrutíveis. Em relação aos moluscos nativos? Então, nós não encontramos muitos dados na literatura sobre nativos. É mais com relação a esses invasores mesmo, que tinha bastante coisa, inclusive, de corbícula, de melanoides, mas de nativo nós não tivemos tanta... Na verdade, acho que não tinha nenhum trabalho de nativo. Mas é algo que eu acredito que diferente, né, desses que são super resistentes, eles teriam sim algum efeito, né? Se não fosse letal, talvez subletal, diferente desses que ficam de boa lá. Eles assimilam esse plástico, ingerem e conseguem, inclusive, em diferentes concentrações, em ambientes que os trabalhos mostram que eles foram expostos a concentrações muito altas e concentrações mais baixas, e tá ok, para eles está tudo bem. Então, nesse caso, né, eu acho que os nativos com certeza teriam uma resposta diferente. Mas não tem muito trabalho, não, sobre nativo. Sim. Bom, esse projeto de vocês, ele já foi procurado para ser implementado em outros lugares? Já foi. Uns 3 municípios vizinhos procuraram o professor Guilherme para tentar implantar na outra cidade lá, e assim, vieram atrás, e aí ele está em contato, a gente está conversando, foi esses dias, inclusive, que ele comentou comigo, ele, Carol, você não acredita, porque ele conhece, né, muitas pessoas, ele era secretário do meio ambiente, e aí as pessoas procuram, e aí ele falou, vieram me procurar para falar do projeto, que gostaram e tal. E aí eu falei, nossa, vamos ventilar isso o máximo que a gente puder, né? Para quanto mais pessoas quiserem implantar nas suas cidades, melhor, né? Poxa, que legal, parabéns. Sim, sim. Porque é simples, né? Pelo que você falou, simples. A execução é extremamente simples. É muito simples. Cada ecobarreira, eu não vou lembrar agora o custo, mas exato, né? O custo, mas é menos de... Não fica R$1.000 para implantar uma ecobarreira, bem menos. Dá para usar esses galões que já são... não precisa comprar, porque os galões eles não custam tão barato, mas dá para ir nesses lugares que vende coisas usadas, assim, esses galões, essas bombonas, e dá para comprar já usado, né, e reutilizar, que não tem erro. Dá para fazer também com garrafa PET, mas aí... como a garrafa ela é mais... não tem tanta resistência, né? Dependendo da vazão do rio, é perigoso arrebentar. Então, a gente optou por não usar garrafa PET e ter esses galões. Mas ainda assim, é super fácil e acessível. É bem acessível mesmo. Sim, ele é viável para ser executado em corpos hídricos maiores? Porque pareceu que você mostrou um ribeirão, né? Parece que ele é um ribeirão. Ele não é tão largo, né? Mas seria viável de ser colocado num corpo hídrico maior? Então, olha, até é viável pensando, né? Mas aí teria que ter, se for um local que oscila muito o nível da água, aí tem que tomar um cuidado, porque a gente ali no Ribeirão consegue fazer com uma boa folga para que se subir, né, extravasa, e a gente ainda não rompe a barreira. Mas dependendo da extensão do rio, se for muito, muito grande, aí eu acho que complica um pouco. É porque a gente entrou dentro do Ribeirão, né? Então aí se for, não sei, aí teria que ver uma estratégia com barco, alguma coisa assim para implantar. Mas eu acredito que seja possível, sim. Joia. E você mostrou também que a maior parte do que do que ficava retido nessas ecobarreiras era lixo orgânico, né? Lixo orgânico. Aí você mencionou animais mortos e tem alguma, não sei, alguma fórmula, porque, assim, lixo, né, plástico e tal, as pessoas falam muito, mas ninguém fala, para de jogar a vaca morta dentro do rio.
né? Então, Como que... Isso são animais que caem ou são pessoas que jogam? Eu acredito que são pessoas que jogam, porque a gente achou tipo um porco meio já em decomposição. Aí na cabeça dele, dava para ver que ele tinha sido ferido na cabeça, né? Parecia tiro ou paulada, não deu para ver muito bem. Então acho que são pessoas que matam os animais, né? Às vezes matou para comer, sei lá, e joga. Aí o cachorro também, acredito que o cachorro morreu, até a pessoa às vezes matou e jogou. Simples assim. Um dia a gente achou... São coisas assim muito bizarras que aparecem, né? E aí teve um dia que a gente achou uma sacola fechada, e daí a gente teve até aquele medo, assim, de abrir o embrulho, né? Porque estava fechado com laço, assim. Eu falei, nossa, o que vai ter aqui, né? Que medo. Ah, mas vamos abrir, a gente tem que criar, precisa pesar, vamos ver o que é. Aí era um ursinho de pelúcia e uma blusinha, uma regatinha, assim, e tinha parecia ser um batom, alguma coisa assim, que meio que dissolveu. Então, simplesmente, a pessoa deve ter ganhado de presente, não gostou, ou sei lá, ficou... E jogou no rio, como se o rio comesse aquilo, né? Como se o rio fosse dar um fim para aquilo lá. Então, assim, são umas coisas muito estranhas que aparecem. Então, desde animais mortos até essas bizarrices, assim, você fala, não, não caiu isso aqui da mão de uma pessoa e veio parar no rio, né? Então, é meio complicado. E aí, é essa questão mesmo de conscientização. A gente queria até montar, tipo, um museu com os materiais que a gente encontra na Ecobarreira e deixar exposto isso na cidade. É uma ideia também. E fazer isso de um centro de visitação para essas atividades mesmo, de educação ambiental, visitação de escolas, né, para ver se a gente consegue colocar na cabecinha que não pode jogar nada no rio. Eu acho uma excelente ideia fazer um museu com as coisas mais estranhas que vocês conseguem pegar lá. Sim, é uma ideia que a gente teve. Chinelo, encontra muito chinelo. Até para essas pessoas que você falou que não compram a ideia, né? Que acham que é bobagem. Sim, com certeza. Legal, Seria bem cara. bom. A gente é uma ideia, né? Tá nos planos de implementar isso também. Legal. Bom, alguém tem mais alguma pergunta, comentário, considerações? Só para fazer um reforço nesse ponto do museu, que eu vi uma experiência da Fundação Renova, lá em Mariana, né, onde teve a tragédia. Eles fizeram exatamente isso, eles montaram um museu de coisas que, é óbvio que é um outro fim, mas são de coisas que estão sendo encontradas na lama. Né? E bem no centro de Mariana, é enorme o lugar, porque e as pessoas têm muito interesse, então traz muita visitação, uma coisa que é meio assim, meio não, é bastante triste, né? Mas de qualquer maneira tem um caráter educacional fortíssimo, então é legal que vocês estão pensando nisso, recomendo fortemente, acho que é uma coisa que pode ter um impacto muito grande. Sim, legal, obrigada. Concordo, professor, acho que tem um impacto bem grande. Seria outra proposta, né? O de Mariana é tipo um museu de memórias, né? Isso. Mas eu acho que o Museu do Lixo também seria uma boa ideia. A gente queria fazer e aí colocar aqueles dados, né? De quantos anos demora para, sabe, que a gente aprende quando tem as aulas de ciências lá atrás. E fazer um espaço assim mesmo, tanto para criança, para adulto, para todo mundo, né? Sim. Educação, como você bem enfatizou, né, é o aspecto mais importante. Sim, eu acho que é a base, né, a chave. Se a gente não resolver esse problema da educação ambiental, dificilmente a gente vai continuar tirando lixo do rio e eles vão continuar jogando e tá tudo bem, né? Porque não entendem o quanto que isso é prejudicial. Né? Então, A Juliana quer fazer uma outra pergunta. Claro, Ju, pode fazer. Carolina, eu fiquei pensando assim, porque eu venho de uma cidade que tem muitos balneários. E a gente que mora na cidade, na verdade, a gente tem até uma certa aversão aos turistas e ao estilo de turismo predatório, na verdade, que essas pessoas fazem, né?
Então, essas pessoas chegam, elas sujam muito os rios, né? Fazem churrasco na beira do rio e deixam lá carvão, assim, fazem uma zona, né? E aí eu fiquei pensando se vocês levam esse tipo de coisa, eu não sei como é aí na sua cidade, mas na hora de se planejar a localização dessas ecobarreiras, porque eu fiquei pensando que, por exemplo, na minha cidade, seria super interessante ter uma ecobarreira logo ajusante desses pontos muito visitados, que a gente já sabe que tem muito descarte de material dentro do rio, né? Sim, a cidade em si não tem, existe uma parte turística que é mais voltada para a represa de Jurumirim, um braço da represa que passa por Itaí, mas o Ribeirão dos Carrapatos em si não é tão visitado, não é um lugar assim que as pessoas vão para nadar, nada, até porque ele já está bem impactado, assim, ele era, né, mais preservado no início, há uns anos, mas agora ele está bem impactado. Então, a estratégia dos pontos das ecobarreiras foi em áreas que são mais afastadas da cidade, para a gente ver esse gradiente mesmo. Áreas que passam dentro da cidade e a área mais ajusante, assim, mas depois que passou. E aí a gente está vendo que realmente tem muita, né? Em cada ecobarreira é um tipo de resíduo que aparece, é um volume diferente. Então está muito mais relacionado à questão do trecho urbano em si mesmo, que é onde a gente mais pega. Ali tem muito, 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 assim, é gritante a diferença comparado às outras ecobarreiras. Então é mais essa parte urbana. Entendi. Obrigada, viu? Imagina. Bom, eu acho que não tem mais perguntas. Então é isso. Muito obrigada, Carol, adorei. Foi ótima a sua apresentação. Foi ótimo saber que projetos assim existem. Espero que seja replicado, que a ideia seja, né, que outras pessoas pensem coisas semelhantes ou mesmo copiar a ideia. Acho que esse tipo de coisa tem que ser copiada. Pode copiar todo mundo. Muito legal, integra a sociedade, forma aluno, educação ambiental é o tipo de projeto que eu acho que tem que ser incentivado. É verdade. Bom, Carol, e eu que agradeço muito o convite, foi muito bom vir aqui, obrigada pela atenção de vocês, gostei e estou à disposição, eu coloquei meu e-mail lá, mas a Carol também tem meu contato, então se alguém quiser conversar, trocar ideia, estou à disposição. E agradeço muitíssimo mesmo a oportunidade. Foi muito bom estar aqui dividindo com vocês esse projeto e o trabalho que a gente fez com o microplástico. Obrigada. Obrigada a você, Carol. Então, boa tarde a todos. Muito obrigada pela presença. Tarde. Então, tchau, tchau. Tchau, tchau.